Boa noite, meus queridos. Acabou agora há pouco em Itaquera, Corinthians 0, Atlético Mineiro 1. Ou seja, termina de maneira melancólica a temporada 2022 para o Corinthians. Eu já tinha gravado um vídeo falando sobre o jogo, sobre a escalação, sobre um monte de coisa, quando recebi a notícia de que VP não fica para o ano que vem, né? E o que eu havia dito no outro vídeo foi que não arrancaremos os cabelos se ele sair. Tenho um grande respeito por ele, gosto do cara, fui com a cara dele, criou uma empatia com o Corinthians e com a torcida do Corinthians ao longo desse ano, isso é inegável. E fez um trabalho digno, na minha humilde opinião. Um trabalho digno, um trabalho ok. Mas a pergunta que eu tinha feito é: a comissão técnica dele vale o que a gente estava pagando? E a resposta, na minha humilde opinião, era não. Tá? Não quer dizer que eu não queria que ele continuasse, eu queria. Trocar de treinador é sempre traumático, é sempre um atraso. Lá vem um cara novo achar que dá para colocar o Matheus Vital para jogar. Lá vem um outro cara falando, nossa, que leão nos treinos, que é o Ramiro, né? Mais um cara achando que dá pro Adson, mais um cara achando que, quem sabe, o Bambu se eu posicionar melhor, né? Enfim, é sempre uma merda ter que mudar treinador. E eu queria sim ver o VP começando um trabalho do zero, falei isso para vocês várias vezes aqui, com indicações dele, com reforços indicados por ele, e eu com uma pré-temporada bem feita, mas que eu não arrancaria os meus cabelos se ele saísse. Porque eu acho que, apesar dos resultados terem sido ok, e foram ok. O Corinthians teve bons momentos na Libertadores, a eliminação do Boca lá na Bombonera foi legal pra caralho, mas é pouco pro Corinthians, né? O Corinthians ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, bom, muito bom, mas é pouco pro Corinthians, né? O Corinthians ser vice-campeão da Copa do Brasil é pouco pro Corinthians, né? Poderia ter sido um ano sensacional, né? Se o Corinthians vence o Flamengo na Copa do Brasil, teria sido um ano espetacular, nós estaríamos felizes pra caralho, apesar de todos os pesares, mas é muito tênue a linha que divide um ano glorioso, espetacular, de um ano melancólico como foi, né? Ou seja, apesar do VP ter melhorado o Corinthians, eu não tenho dúvidas de que o Corinthians do Vitor Pereira é melhor do que o Corinthians do Silvinho. Mas é pouco, né? Nos basearmos no Silvinho é pouco. O Silvinho terminou em 5º Campeonato Brasileiro, mesmo tendo só o brasileiro para jogar. O Silvinho foi eliminado rapidamente da Copa do Brasil, você deve se lembrar disso. Ele tinha a semana inteira para treinar o Corinthians e o Corinthians não andava, não evoluía, não ia. O VP manteve o Corinthians firme nas competições, relativamente falando, mas fez um trabalho muito melhor do que o do Silvinho. Mas se mostrou também limitado em algumas coisas, teimoso em algumas outras. A minha maior crítica a ele aqui, eu falei isso aqui inúmeras vezes, foi a total incapacidade de dar solidez ao sistema defensivo do Corinthians. O Corinthians não marca. Qualquer time entra trocando passe na defesa do Corinthians e faz o Cássio trabalhar. Hoje, mais uma vez, o Cássio foi o nosso melhor em campo. O melhor jogador do Corinthians hoje em campo foi o Cássio. E se o seu goleiro é o melhor jogador, alguma coisa está errada. Não está certo isso, né? Isso sempre me incomodou. Outra coisa que me incomodou foi uma coisa que, de novo, o VP fez hoje. O Corinthians foi a campo com a sua equipe, digamos, titular, com exceção do Renato Augusto no banco. Não sei porquê, quero falar do Renato Augusto daqui a pouco. Então jogou Fausto, Duqueiroz, Maicon e Ramiro. Esse era o meio de campo do Corinthians hoje. Quem vai criar num time desse? Quem é o meia? Não tem meia. E o VP já tinha feito isso em outros jogos, mas era com Cantilho, você deve se lembrar. Jogava o Duqueiroz, o Maicon e o Cantilho. Eu falava, caralho, quem arma esse time? Não tem meia nesse time. Não tem como dar certo. E não dava. Né? O Corinthians perde 2-0 pro Flamengo no primeiro jogo da Libertadores em Itaquera, em parte por causa disso. O Corinthians não tinha ninguém no meio de campo. Quando o Renato finalmente volta a jogar, as coisas mudam. Né? E o Corinthians consegue chegar mais longe. Ou seja, sou muito grato ao VP, eu acho que ele é um cara bacana, é um cara que teve uma identificação muito grande com o Corinthians e com a torcida, mas não arrancaremos os cabelos, não será o fim do mundo, com certeza conseguiremos trazer um treinador para fazer no mínimo a mesma coisa que ele estava fazendo. Tá? O nome óbvio, o nome que todo mundo fala é do Vojvoda, do Fortaleza, que de fato é um nome óbvio, tem que ser ele. É o cara que está fazendo um bom trabalho num time menor aí que merece uma chance. Isso, claro, se você não for trazer o Tite, se você não for trazer o Galhardo, se você não for trazer o Pepe Guardiola, como eu acho que nós não vamos trazer esses caras, o técnico do Fortaleza é a opção óbvia. Significa que vai dar certo? Claro que não. Como o Thiago Nunes era a opção óbvia. Thiago Nunes vence a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense e era o cara que o Corinthians tinha que contratar. Contratamos e não deu certo, né? Mas enfim, tínhamos que tentar com alguém, eu acho que tem que ser com ele, tá? Então é isso, senhores. O VP não fica, mas o problema do Corinthians não passa apenas por encontrarmos um outro treinador. Eu acho que isso mais uma vez ficou evidente hoje, tá?
Nosso elenco é fraco, sim. Nosso elenco é limitado, sim. Nós temos algumas boas peças para o time titular, mas o nosso elenco é extremamente limitado. E quando a gente precisa dos nossos reservas, é onde Deus nos acuda. E muitos vão falar, pô, mas você quer o quê? Você quer jogador bom em todas as posições, inclusive na reserva? Nós somos o Corinthians. É exatamente isso que eu quero. Existe um modelo vencedor no futebol hoje. Não somos nós. E esse modelo vencedor, que é o Flamengo e é o Palmeiras, tem bons jogadores no banco. Ah, nós não temos dinheiro. Balela. Para com esse papinho de que não temos dinheiro. O Corinthians vai faturar quase 1 bilhão esse ano. Mas deve 1 bi. Vamos pagar nossas dívidas, tem que pagar. Vamos equacionar, vamos conversar com os credores, vamos fazer planejamento, vamos pagar. Mas enquanto estamos faturando, tem que ter time forte. Falei isso aqui 600 vezes, peço desculpa se me repito. Aqueles que assistem todos os vídeos do canal devem falar, pô, de novo ele vai falar isso. Mas tenho que falar. O caminho é ter time forte para brigar pelos títulos, para trombar de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, para conquistarmos os títulos, para termos a premiação dos títulos. E com esse dinheiro, comprar jogador, pagar salário alto, pagar a dívida. Só assim vai dar certo. Não existe querer dar certo com um time meia boca, não existe. Vamos passar vergonha e vamos tirar o torcedor do sério. É isso. Então, temos que reforçar para o ano que vem, sim. E aí o pessoal começa a falar em trazer o Romero. Olha, com todo respeito, se vocês realmente acham que o caminho é esse, se a mentalidade da diretoria é essa, se o caminho é esse, fudeu. Tá? Fudeu. Tem um carinho enorme pelo Romero, conquistou títulos importantes pelo clube, mas no final da passagem dele já estava tirando a gente do sério. Cavava a falta pra caralho, ficava o tempo inteiro reclamando com o juiz, era um cai-cai total. Já dava nos nervos o Romero. Trazer o Romero de volta é tão medíocre, é tão pequeno, e mais do que isso, seria tão emblemático da pequenice dessa diretoria que não precisa nem falar mais nada, né? Você vê os outros times se reforçando e o Corinthians vai atrás do Romero. É piada. Me dói isso, tá? Então eu espero que isso não aconteça, que essa negociação não se concretize. Deus me livre a volta do Romero, vamos pensar grande, vamos parar com essa merda de repatriar jogador, com essa merda de trazer jogador de volta, chega disso. Os grandes momentos gloriosos da nossa história não foram fazendo isso. Chega, isso é coisa de time derrotado, vamos parar com essa merda, tá? Que mais? Muitos falando na renovação do Ramiro, o que me leva a um outro tópico que eu queria abordar aqui hoje. Tem gente que usa a expressão bom para compor elenco, né? Virou moda ultimamente as pessoas falarem que certos jogadores são bons para compor elenco. Então, vamos lá. Bom para compor elenco é o caralho. Bom para compor elenco é jogador bom. Matheus Vital não é bom para compor elenco. Ramiro não é bom para compor elenco. Piton não é bom para compor elenco. Bambu não é bom para compor elenco. O Juliano já não é bom para compor elenco. Adson não é bom para compor elenco. O problema de você ter esses jogadores é que eventualmente eles vão... Cantilho não é bom para compor elenco. O problema de você ter esses jogadores é que eventualmente eles vão entrar. E aí fudeu, quando esses caras entram acontece isso que a gente tá vendo. Então vamos parar com essa mentalidade minúscula. Não, até que é bom para compor elenco. Não, não é bom para compor elenco. O Flamengo tem o Cebolinha para compor elenco. Percebe a diferença? Vamos pensar grande, Corinthians. Vamos pensar grande, senão 2023 vai ser uma grande frustração, tá? Outro tópico aqui eu tinha colocado, comissão técnica do VP não vale o que recebe, já falamos disso, o VP sai, ok? Lado bom e lado ruim hoje. Maicon, péssima partida do Maicon, mais uma. Eu já disse aqui algumas vezes, vou falar de novo, o Maicon não vale o que a gente paga por ele. O Maicon não tem um futebol proporcional à fama dele, não tem. Foi importante ali em 2017? Foi, mas na reta final do Brasileiro daquele ano, com o Corinthians campeão, ele perde posição para o Camacho. Alguma coisa está errada se você perde posição para o Camacho. E ele virou banco do Camacho. Em 2018 é ele que bate o pênalti decisivo contra os porcos no Chiqueiro, e eu amo ele por isso, tá? Eu mando aquele vídeo dele fazendo aquele último gol contra os porcos para todo porco, todo dia. Amo aquela imagem, amo o Maicon por isso, mas o futebol que ele apresenta não está à altura daquilo que o torcedor espera dele. Chegou como um salvador da pátria, ajudou no começo ali, depois sucumbiu. Fez um péssimo, machucou muito, é verdade, mas quando voltou, voltou mal. Faz jogos ruins. Eu não renovaria com o Maicon, tá? Felicidade se ele quiser voltar para a Rússia, lá não vai fazer falta. Ramiro, triste, vou nem falar, triste. Fausto Vera, grande jogador, uma boa contratação, tenho certeza que vai dar muitas alegrias para o torcedor do Corinthians. Hoje foi mal mais uma vez. E antes que me cobrem do lance do pênalti, pênalti claro, caralho. Pênalti claro, o cara dá um carrinho com a mão assim. Quem é que dá um carrinho numa bola que vem da direita com a mão para cima assim? Tá de brincadeira? Tem um monte de gente falando aí, pô, olha o pênalti que ele deu, pênalti claro, porra. Que alguém fale pra ele, garoto, você não levanta a mão desse jeito no lance, é burro. Porra, não põe a mão na bola. Ele meteu a mão na bola, foi o momento Bruno Mendes dele. Entendeu? Que não faça mais isso.
Matheus Vital. Eu não vou falar nada, mano. Eu não vou falar mais nada do Matheus Vital. Cansei, mano. Foda-se. E o Renato? Já falei aqui da extrema dependência que temos do Renato. Renato que hoje, quando ele entra, você fala, agora alguma coisa vai acontecer, né? Se tinha 4 volantes ali, ninguém, um deserto no meio de campo. Entra o Renato. De fato, algumas coisas começam a acontecer, mas logo depois ele sucumbe e some. Ele desaparece do jogo. O que nos leva à inescapável pergunta. O que esperar do Renato? Né? O Renato sim talvez seja um cara bom para compor elenco. Né? Porque recuperado ele pode ser extremamente útil. Mas não dá para contar com ele. Quantos jogos ele fez em alto nível esse ano? 20? 30? Ele está sempre quebrado. Está sempre cansado, sempre poupado. Não dá para contar com ele. É um grande jogador? É, mas nós só temos o Renato. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos urgentemente de pelo menos mais 2 meias para disputar a posição com o Renato, senão fodeu. Não dá para depender do Renato. É um velho, é um idoso que está sempre fudido. Sempre teve problemas de lesão. Imagina agora que ele já não é novo. Não dá para depender do Renato, por favor. Tá falado. O que mais eu tenho para falar para vocês? 4 volantes sem meia. Poupar o Renato. Poupar o Renato pra quê? Hoje o VP poupou ele no... Pra quê? Poupou pras férias, porra? Entrar com 4 volantes? Mas bom, o VP já foi, tá? Então o pessoal que tá de saco cheio do VP, já não temos esse problema. Cássio melhor em campo, já falei de novo, alguma coisa está errada se o Cássio é melhor em campo, é isso, senhores, é isso, tá? Que eu tenho para falar para vocês hoje. E assim, ou a gente pensa grande, ou o Corinthians entende o sistema vencedor que funciona hoje. Existe um sistema vencedor no futebol brasileiro hoje. Não somos nós, é o Flamengo e é o Palmeiras. Ou a gente começa a entender o que esses caras estão fazendo, a gente faz no mínimo igual, ou fudeu. Não tem como dar certo se a gente não pensar grande. Temos que pensar grande. Que o Corinthians vá às compras agora e contrate bons jogadores. Não jogador para compor elenco. Lado bom de hoje, futsal. Vocês devem ter visto futsal, sensacional a vitória do Corinthians no futsal. Hoje assisti, foi emocionante. O Corinthians perdia pro Atlético Erechim, até faltando 2 minutos para acabar o jogo. O Corinthians com o goleiro Linha pressionando os caras. Aí troca de passe, a bola finalmente vai pro fundo, alguém rola pro meio, o Corinthians batendo gol. Sensacional, aquele gol já dava o título ao Corinthians, mas faltava pouco menos de 2 minutos. Aí foram eles que colocaram o goleiro Linha, pressionando o Corinthians. E a gente rouba uma bola, dá por cima, gol, 2-1, explode a torcida do Corinthians no canto do ginásio, ali acenderam o sinalizador, sensacional. Depois ainda saiu o terceiro, o quarto e o quinto, uma festa danada, sensacional, salvou o nosso domingo. Parabéns pro futsal do Corinthians, campeão brasileiro, campeão da Liga Futsal. Tá feito o meu registro aqui. O que mais falar pra vocês, senhores? É isso, né? Que se a gente não abrir o olho, teremos um 2023 extremamente frustrante, que tenhamos um técnico bom, que seja o Vojvoda, outra aposta vai ser foda, nada a ver pegar português desconhecido aí, tá que pariu. Torcer pra seleção cair na primeira fase, quem sabe o Tite não vem, né? Eu vou fazer minha parte. Desculpa, fazer o quê, né? Falar o que pra vocês. Renovação do Ramiro, Deus me livre. Fique Yuri. Temos que ficar com o Yuri Alberto, tá? Temos que ficar com o Yuri. Que o Corinthians pague uma parte em dinheiro, que pague o resto com o Mantuan, com o Ivan, com quem quer que seja. Tem mais um monte de jogador pra mandar, né? A gente pode dar o Watson, a gente pode dar o Mosquito, pode dar o Bambu, pode dar o Juliano, um monte de coisa, o Piton. Temos vários jogadores muito bons que vocês vão gostar, viu, Zenit? Dá pra compensar isso aí. Então a gente fica com o Yuri e vocês ficam com esse monte de jogador que a gente vai mandar pra vocês, beleza? É isso aí, meus queridos. Mandar um salve pra Dani, a Dani, flamenguista. Falou, sou flamenguista, mas gosto muito do canal. Obrigado, Dani. Sei. Mais um salve pro Sabota, do Capão Redondo. Sabota, eu já tinha mandado seu salve, você não tá assistindo os vídeos, por isso você me cobrou de novo aqui. E um valeu pra todos aqueles que concorrem ao troféu Camilo Rodrigues aqui, né? O pessoal que entra aqui embaixo, faz um valeu, me ajuda demais, agradeço muito vocês. Mais uma vez ele, que homem, Camilo Rodrigues, Paulo Sérgio Giroto, João Henrique Pires, Dona Vera Catalão, conheço esse nome, mamãe, te amo. O Eduardo Gonçalves, Memé, você, Memé? Augusto Machado e Maicon Oliveira, muito obrigado a todos vocês, tá? Senhores, é isso, o ano acabou, ainda bem, puta que pariu. E eu prometo não enchê-los sem assunto, tá? Não vou gravar vídeo à toa, não vou gravar só pra constar, só pra ficar mantendo os algoritmos do YouTube rodando aqui, só vou aparecer quando tiver o que falar. Talvez faça os meus vídeos históricos, que eu gosto de contar a história antiga do Corinthians. E é isso aí, tá? Então a gente vai se falando, prometo aparecer em breve. Muito obrigado a todos pelo carinho durante o ano todo. É isso aí. Abraço e vai Corinthians.